Tenho muita coisa para contar para vocês aqui hoje. Inclusive, para quem assistiu o vídeo anterior, quem não assistiu, corre lá assistir. O vídeo tá muito bom, tem um conteúdo muito interessante. Recebi o feedback do pessoal, eles gostaram bastante. Mas vamos lá que hoje tenho muita coisa para falar. Eu vou contar pequenos testemunhos que veio acontecendo há uns 7 anos, tá? Na minha vida. Eu acredito que Deus vai ainda completar essa obra. É uma obra da qual o Senhor tem manifestado muito o poder dele, tá? E são diversos testemunhos que eu lembro e isso me renova dia após dia. Esse testemunho que eu vou contar pra vocês, ele é bem pessoal, vocês são os primeiros a saberem deste testemunho. Eu pensei muito em contar eles, acredito que muitas pessoas não estão preparadas para falar nesse assunto. É um assunto bem polêmico, tá? Que eu vou dividir com vocês. Tem pessoas que não vai concordar comigo, mas é aquilo que eu falo. Quando a gente não concorda com algo que está acontecendo na vida do outro, em vez de a gente apunhalar, a gente ora por ele. Então já comecem a praticar isso, pessoal. Quando vocês verem o amiguinho de vocês, alguém aí passando por uma situação difícil, alguém que está precisando de Deus, você está preocupado com aquela pessoa, você ora por ela, você não aponta ela. Então, aí, ó, dica da Karina. Vamos lá que eu vou contar o testemunho pra vocês. Em 2015, eu conheci meu namorado, ele chama Thiago, pra quem não conhece. E na minha igreja, a igreja que eu frequentava em 2015, ela era uma igreja muito pequena, então não tinha assim um embasamento pra quem vai começar a namorar. E aí eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus pra mim ter um namoro santo, um namoro cristão. E eu ficava muito preocupada com isso. Comecei a namorar, falei, não, eu vou ter que ler a Bíblia inteira, porque senão eu não vou ter quem me ajudar. Eu queria realmente estar dentro da palavra de Deus. Então eu peguei e falei, não, vou ler a Bíblia toda. E eu comecei a ler ela em 2016, li no ano todo de 2016. A minha Bíblia, ela é de estudo, tá? Pra quem tiver interesse, essa Bíblia foi a que eu li inteira. É a Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida, versão de 1995. É uma Bíblia maravilhosíssima, tá? Mas para quem tem dificuldade ainda para ler a Bíblia, pode estar lendo a versão nova dela, que é a Nova Almeida Atualizada. É a mesma Bíblia de Estudo Pentecostal. Aí é uma linguagem muito mais simples aí para o pessoal entender melhor a Bíblia. Gente, não tem mais essa desculpa de eu não consigo ler a Bíblia porque é muito difícil. Não, existem diversas versões confiáveis aí pra gente tá lendo, tá? Então, a minha primeira leitura da Bíblia foi nessa daqui, Almeida Revista Corrigida, e Deus falou muito comigo. Claro que eu aprendi muito e isso daí me ajudou muito no meu relacionamento, tá? E depois eu fui buscando mais, porque o meu namorado, ele não tinha lido a Bíblia, ele conhecia Deus, ele crê em Deus, mas ele não tinha o embasamento bíblico. Então eu falava, poxa, eu preciso ajudar ele, sei lá, e eu já penso no futuro, meus filhos, eu preciso ensinar meus filhos a palavra de Deus, então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Fiz um curso também para as meninas jovens que estavam namorando, foi 3 meses de curso. Aprendi muito, era um grupo no WhatsApp, a gente recebia diariamente ali um conteúdo muito bom. Observe o que eu falei. Eu comecei a estudar a palavra de Deus porque eu comecei a namorar. Então, muitas das vezes Deus coloca pessoas e ocasiões na sua vida que vão te motivar e levar para mais perto dele. Se não fosse o namoro, eu não teria lido a Bíblia inteira, porque a minha preocupação era, nossa, eu preciso ter um namoro santo, ou nossa, eu vou casar e meus filhos precisam conhecer a palavra de Deus como eu conheci. Então, observe como Deus trabalha. No decorrer desses anos, teve muita batalha espiritual. O meu namorado é católico e eu sou evangélica. E eu decidi fazer esse vídeo justamente por isso. Eu não encontro muitos vídeos no YouTube, tá? De pessoas que têm esse relacionamento. Eu nasci na igreja evangélica. E eu orava da seguinte forma pra Deus, ó, pra você ver que Deus guarda as coisas que a gente fala. Eu falava assim pra Deus, Deus, eu preciso ajudar a obra de Deus. Então eu falava, Deus, me dá uma pessoa que não é da igreja, uma pessoa que não conhece o Senhor, pra eu poder trazer ela pra mais perto de ti. Aí o Senhor vai ter mais um servo. Eu orava assim pra Deus. E de ter feito, o Thiago, ele é católico,
Só que assim, ele não tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Os primeiros contatos assim que ele teve mesmo, toque do Espírito Santo, foi quando ele começou a ir no grupo da igreja dele. A gente junto foi se aproximando de Deus e ele foi também sendo um instrumento de Deus. Tinha feito essa oração e eu falava pra ele, nossa, eu sempre pedia pra Deus, uma pessoa que não era da igreja, entendeu? Porque eu queria que essa pessoa se doasse para Deus, porque seria mais uma alma que iria se doar inteiramente para Deus. Eu sei que todos nós acreditamos em Deus, só que falta empenho da nossa parte a se dedicar ao reino dele, porque é o mais importante de tudo, que é a nossa vida espiritual com Deus. Porque tudo vai ficar, mas o nosso conhecimento em Deus e na palavra de Deus é o que a gente vai levar aí eternamente. E como eu era adolescente, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de estar emocionada, tinha muito medo de não entender o que Deus está falando pra mim. Desde novinha, desde os meus 10 anos, às vezes Deus falava uma coisa pra mim e eu falava, mas eu não entendi o que Ele quer dizer com isso. Mas eu não entendi o que é pra mim fazer. Então eu sempre fui muito confusa, sempre tive muito medo, tá? Muitas pessoas, pra ajudar, em vez de orar, as pessoas gostam de alfinetar. Isso aí. E lá na palavra, diz assim que Deus não aprova um jugo desigual, tá? Agora vamos entender o que é o jugo desigual. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que nem conhecem essa palavra jugo. O que é isso, tá? O jugo, madeira que é colocada em cima de 2 bois para ajudar o cara lá na roça. Que a gente não entende muito de roça, mas enfim, parar o terreno. Só que esse jugo, ele é colocado em cima dos 2 bois para fazer com que os bois caminhem juntos. Esses 2 bois têm que ser do mesmo tamanho, para ficar certo. Trazendo para a vida da gente. Se eu caminho com uma pessoa que não tem o mesmo pensamento que eu, nós estamos num jugo desigual, entendeu? Então isso vai atrapalhar a nossa fé. Então, quando o pessoal fala sobre o jugo desigual, tanto em sociedade, amizade, casamento, é essa questão. Pessoas que têm um pensamento diferente do nosso, entendeu? E se a gente vai fazer um compromisso com essa pessoa, vocês precisam ter o mesmo pensamento. Eu vou abrir uma loja, mas o fulano quer vender comida, eu quero vender roupa. Não dá certo, tem que ter um pensamento só. E as pessoas vinham falar muito pra mim do jugo desigual em relação a mim e o Thiago, por eu ser evangélica, ele ser católico. Então, como eu disse pra vocês, qual é a fonte que a gente vai sempre que a gente está com dúvidas? Bíblia. Qual a segunda fonte que a gente vai buscar quando a gente está com dúvidas, confuso, perdido? Jejum e oração. E a palavra de Deus, até que você obtenha a resposta de Deus. E eu jejuava, fazia alguns propósitos com Deus, para Ele me respondendo. Só que assim, eu orava assim, Deus, tira a vontade do meu coração de namorar o Thiago. Eu não quero isso, porque senão eu vou sofrer, porque as pessoas estão falando pra mim que eu vou sofrer. Eu não quero ser desobediente. Eu quero realmente obedecer ao Senhor. Então tira toda essa vontade, esse amor que eu tenho por Ele, pode tirar de dentro de mim. Eu orava assim pra Deus. Eu não falava, seja feita a tua vontade. Eu falava, tira, leva longe, Pai, leva longe. E eu orava, toda vez que eu orava essa oração pra Deus tirar, chegava lá no culto, bonito assim, orava a Deus, chegava a hora da palavra, uma pregadora, um pregador, falava pra mim, descansa, você está no lugar onde você tem que estar, não faça isso que você está pensando em fazer, eu pensava em terminar. Não tô entendendo nada, não é possível. Tá todo mundo falando pra mim que não pode, tá todo mundo contra mim. Então tem situações que o pessoal vai estar lá pra te alfinetar, ninguém vai estar orando por você não, viu? Vou trazer um ponto importante pra vocês do curso de teologia que eu fiz. Esse livro aqui é de hermenêutica bíblica. A hermenêutica ela é muito importante, tá? Para todos nós que têm interesse em ler a Bíblia. Esse estudo se faz necessário nos dias atuais em virtude das múltiplas interpretações das Escrituras, muitas vezes feitas à vontade de propósito por falsos mestres, que distorcem os textos sagrados para sua própria conveniência. Um obstáculo que pode comprometer a clara compreensão do leitor é o abismo cultural que há entre a maneira de pensar e agir dos ocidentais
e dos personagens das escrituras bíblicas. A gente tem que ter em mente quem foi que colonizou o nosso país, porque nós seguimos determinado costume, determinada tradição, tá? E você tem que vir na Bíblia e consultar. Mas peraí, a minha igreja tem o costume de fazer tal coisa. Peraí, vou dar uma olhada na Bíblia. Deixa eu ver se na Bíblia fala alguma coisa sobre isso. Deixa eu comparar as culturas. Deixa eu ver se isso está fora do que está escrito na Bíblia, entendeu? Não é porque você é brasileiro que você está agindo certo, da maneira certa, e que o da China, lá da Europa, a África está agindo errado. Então, a gente tem que parar para separar cultura, tradição, Bíblia, vida espiritual com Deus. Então, vamos colocar os pingos nos is e agir consciente, muito atento à palavra de Deus, porque tem muita coisa que a gente acha que sabe e não sabemos. E depois de muito orar a Deus, eu quero desistir. Fui conversar com uma amiga minha da igreja. Ela falou, mas Karine, você tá orando errado. Você precisa pedir a resposta de Deus. Você não tem que mandar Deus tirar do seu coração. Beleza. Comecei o propósito de 10 dias aqui no meu livrinho que me acompanha. E aqui eu coloquei um propósito de 10 dias. O propósito era o seguinte: eu ia ler o livro todo de Provérbios e eu queria uma resposta de Deus referente ao meu relacionamento com o Tiago. Mas então, com o auxílio dos dois, um caderninho e um livro. Peraí, o livro é errado. Aqui, ó. Caderninho e o livro. Eu comecei esse propósito, eu comecei ele no dia 26 de dezembro de 2018, tá? Comecei em Provérbios. Nossa, gente, foi um propósito muito lindo. Deus falou muito comigo em muitas outras áreas da minha vida, tá? Mas eu quero chegar aqui pra vocês, onde eu anoto as coisas que Deus falou pra mim. Eu e o Thiago foi fazer uma viagem. Aí teve uma hora lá que eu fui buscar sorvete pro pai dele. O pai dele pediu pra me buscar sorvete, eu fui lá. Aí eu fui lá buscar o sorvete, aí a dona da casa, ela tava lá comendo sorvete também. E consequentemente, né, ela era evangélica e ela ia na mesma igreja que eu. Eu sou da Assembleia de Deus, Mistério de Várzea Paulista. Ela era da Assembleia de Deus lá de Itu. E aí ela nem sabia que eu era crente, tá, gente? E aí no 9º dia de propósito, eu anotei aqui, ó, o que Deus falou pra mim. Eu vou ler pra vocês como eu anotei. Deus falou comigo através da dona da casa que fui passar o ano novo. Palavras que me lembro. Eu sou teu Deus, Deus do impossível. Tu tens duvidado, pois não duvides. Eu não te dei ainda, porque não é o momento. Quando me buscares de todo o teu coração, me acharás. E eu encucada com isso na cabeça. Tô fazendo um propósito. Deus vem me falar que Ele é meu Deus, que Ele é o Deus do impossível. Eu estava vivendo uma situação impossível. Eu e o Thiago, a gente, devido à religião, à idade, a gente tinha brigas de casal, né? Só que eu percebi que a gente era muito tentado pelo inimigo. Assim, de você ficar irado com a pessoa por motivos pequenos, entendeu? O inimigo, ele furtava a nossa sabedoria. E eu e o Thiago também não buscava, não orava. A gente falava às vezes da Bíblia, cantava louvor, mas não buscava realmente a Deus. Então, o inimigo se aproveitava, né? Chegou no outro dia, eu fui orar e Deus começou a falar comigo, tá? E Ele falava assim que Ele era o meu Deus e Ele me amava muito e estava cuidando de mim, de todos que estavam comigo. Ele falou assim pra mim: não temas, nem duvides. Tenho visto o desejo do teu coração e irei concedê-lo, tá? Ele falou: eu sou o Deus dos exércitos e trabalho para aqueles que esperam. Não te preocupes, sou eu quem faço caminho. Deus sempre falava pra mim, nos 3 anos que eu estava com o Thiago: descansa, não se preocupe, confia em mim, no momento certo eu vou te dar. 2019, 5 meses depois que eu fiz esse propósito, na verdade eu parei isso na metade do caminho e eu e o Thiago terminamos. Ficamos 1 ano separados. Beleza. Voltamos a conversar. Foi, nossa, o período mais difícil. Gente, quanta prova mesmo. Prova interior dentro de mim, dentro do Thiago.
E aí, quando a gente decidiu mesmo voltar, o que eu fiz? Eu fui lá na página onde eu tinha parado e continuei. Quando eu não terminava esse livro, eu não consegui viver plenamente em paz com o Tiago. E não são briguinhas de ciúme, é sensações que o inimigo coloca, entendeu? Dentro do nosso coração pra gente brigar, pra um alfinetar o outro. Um sentimento muito ruim na gente de culpa, um sentimento assim que diminuía, tanto eu como diminuía ele também. E quando eu terminei as minhas estratégias de oração, tem todas as orações aqui, ó. Quando eu terminei as minhas estratégias de oração, desde então, desde que eu terminei esse propósito com Deus, firmei mesmo o meu compromisso com Ele, Deus tem realizado inúmeras obras, tá? E não estou falando de obra, o meu relacionamento, graças a Deus, é muito feliz, mas não estou falando de momentos mágicos com o namorado. Estou dizendo que Deus tenha realizado as obras na vida de muitas outras pessoas, gente. Deus, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai colocar pessoas na sua vida que você vai mudar a vida dessas pessoas, tá? E o Tiago, ele conhece muita gente. E muitas dessas coisas que eu falei pra vocês que a gente conversava, da Bíblia, às vezes ele vem em casa, a gente fala da Bíblia, ele leva a palavra de Deus pra tanta gente que tá precisando, tá? E ele também tem sido uma fonte de força pra me ajudar nos momentos mais difíceis. Eu falei pra vocês que eu tô passando por um período muito difícil, tá? Eu tô fazendo terapia já há mais alguns meses, sou uma pessoa muito ansiosa, passo por algumas situações de estresse onde eu não tenho controle. Ele tem me ajudado muito nisso. E nós dois, assim, é sair e alguma coisa acontecer. A gente encontrar uma pessoa pra falar de Deus. Cara, a moto do Thiago quase foi roubada. A gente descobriu quem era o garoto que tentou roubar. A gente foi até a casa dele e conversou com a família toda dele. Falamos de Jesus pra ele. Então entenda, há pessoas na sua vida que vão ser canal de bênção e você vai fazer uma transformação no reino de Deus de acordo com o seu propósito, o seu chamado. Quer mais testemunho? Quando meu futuro sogro, ele passou por um período muito difícil, tá? De enfermidade. Eu fiz um propósito com Deus, eu falei o seguinte pra Deus: Deus, eu não sou muito de fazer propósito com Deus, mas meu pai sempre fala, tem que fazer mais propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, eu vou me dedicar ao meu chamado. Eu vou me dedicar à tua palavra e, inclusive, levar os meus testemunhos para as outras pessoas. Isso daqui que eu tô fazendo agora é minha parte do trato perante Deus. Se o Senhor curar o pai do Tiago. E eu orei firme nesse propósito e falei, por favor, pai, cura ele e eu trabalho pro Senhor. Quem tá curado? Amém, Jesus é bom, Jesus cura. Por isso faça propósito com Deus, tá? Mas faça propósito que você vai cumprir. Tanto que, ó, eu tô meses ensaiando pra começar aqui no YouTube, só agora comecei. E eu já senti um alívio de estar aqui realmente cumprindo com o meu propósito. Porque eu falei pra vocês, sou teimosa, Deus fala as coisas pra mim, eu fico correndo porque eu não tenho coragem, eu acho que eu não consigo, eu acho que não vai dar certo. Mas não adianta o que a gente acha. Deus mandou? Vai sem medo. Pode ser que umas pessoas só rolam o vídeo, nem assistem, mas pode ser que outras estão encarecidamente precisando. Então vou tentar contar aqui todos os testemunhos, tá, da minha vida e também ensinando vocês aí a ter sabedoria. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode mandar pra mim que a gente vai estar realizando o vídeo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros. E pra finalizar, pessoal, entenda, eu estou contando um testemunho singular meu. Não se espelhe nos testemunhos, na história de outras pessoas. Cada um de nós somos singulares para Deus. Cada um de nós temos a nossa história, a nossa trajetória. O que eu quis trazer para vocês é a confiança em Deus, a ponto de você passar por cima de todo o achismo do pessoal, entendeu? A ponto de você ter confiança no que você está falando perante a palavra de Deus. Você ter confiança de onde estão os seus pés perante a palavra de Deus. Porque o nosso Deus é Deus de sim ou não. É Deus que firma o seu pé
levanta o seu peito e te dá atitude para continuar. Não é Deus de confusão, não é Deus que vai te deixar cabisbaixo, tá? Então levanta a cabeça, se firma onde Deus te colocou e busca a palavra dele para você não ter mais dúvida. E peço a oração de vocês pelo meu relacionamento. Já que eu falei dele aqui, não custa nada, né? Pedir a oração de vocês aí, tá? Para que a gente possa alcançar muitas almas que estão precisando, tá? Então leve esse vídeo para todas as pessoas que vocês acham que estão precisando, tá? Ouvir essa palavra. Gente, não se acanhe, qualquer dúvida, manda para mim que eu ajudo vocês.